Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Sr. Lago Carpa. E eu sou Jamile. Então, hoje nós vamos falar um assunto bem legal que é sobre os predadores dos lagos, né? Eu vou começar falando de um dos piores de todos, né? Eu falo que é o pior porque é o mais comum. São os bem-te-vis, pessoal. Os bem-te-vis, eles são aves que estão na cidade, nas matas, em beira de córregos, áreas que tem lagos, tanto naturais como os nossos lagos ornamentais, né? E ele tem uma ampla variedade de coisas que ele come, né? Ele come desde pequenos animais, que são as pequenas aves, né? Ela tira do ninho, ele tira do ninho, é um predador, assim, bastante... É oportunista, cruel, né? E ele come qualquer coisa. É cruel, né? Ele come alguns insetos, por isso que às vezes ele está nas ruas, né? Porque os insetos são atraídos pela iluminação pública e normalmente ele fica, né? Ele parece que ele acorda cedo, gente, né? Ele acorda mesmo, antes do nascer do sol. Esses insetos ainda estão na região das ruas, né? E aí ele vai lá e se aproveita de se alimentar, né? E aí... ele não só se alimenta dos nossos pequenos peixes, né? Carpas grandes ele não consegue, porque ele é uma ave não tão grande, né? Então, é uma ave que sempre está nas regiões das cidades, né? Próximo a uma área que está bem povoada mesmo, né? Ele já se adaptou a essas regiões, sabe, gente? Então... ele é um problema, porque ele vai em áreas que tem bastante poluição e lá ele traz essas doenças, né? E às vezes rios, lagos que estão poluídos, né? E trazem doenças também, porque quando ele faz aqueles voos rasantes para pegar os pequenos peixes que nós temos, os policilídeos ou pequenas carpas, ele acaba transmitindo essas doenças, né? Isso é um problema bastante sério, né, gente? Além dele predar muitos peixes, né? Ele fica ali, alguns ficam na borda, assim, do lago. Eu já vi aqui tentando pegar as carpas, mas aqui como são carpas grandes, eles só ficam olhando mesmo, né? Os poecilídeos também sumiram tudo, porque provavelmente foram comidos pelos bem-te-vis. Eles ficam ali parados nas bordas e ficam olhando. Parece que eles são inofensivos, mas eles realmente conseguem pegar bastante peixe. King, os pequenos, eles conseguem carregar, ou às vezes não conseguem carregar, acaba derrubando o peixe numa área e acaba morrendo. Eles são realmente o maior problema. Por quê? Eles são territorialistas, gente. Quando ele cria um território, né, ele fica por ali e fica em bandos de até 15, tá? Né? A média, assim, às vezes, né? Eu tenho uma história para contar para vocês. Quando eu era robista, gente, eu tinha feito uma bateria de policilídeos para mim criar o meu hobby, né? Eu gostava de ver a criação disso, né? E realmente, quando eu iniciei essa criação, eu não tinha tampado essa criação, né? Ela ficava exposta mesmo, em uma área aberta e bem próximo ao terreno vizinho, né? E a vizinha um dia me indagou dizendo: poxa, Emerson, os peixinhos teus que você cria, eles morrem e você joga no meu terreno, que coisa chata, né? Por que você não pega e joga no lixo esses peixes que morrem, né? Porque normalmente só ficava o corpo lá, sabe? E ela dizia assim... Sim, pô, interessante que eles morrem e morrem sem a cabeça, né? Ela não entendia, por ser uma pessoa mais de idade, ela não entendia mesmo, né? Mas o que acontecia? O bem-te-vi, ele ataca o peixe pela cabeça. Ele agarra o peixe pela cabeça e ele voa com ele. E para ele matar, porque ele só vai engolir se o peixe estiver morto. Ele tem um hábito de bater esse peixe, ou o alimento que ele estiver fazendo, até o inseto, ele bate contra alguma coisa rígida para matar. E quando ele fazia esse gesto de matar, né, o peixe, bater, ele perdia o corpo do peixe, só ficava com a cabeça na boca, né? E aí ele acabava engolindo a cabeça e o corpo caía na casa da vizinha, né? Então, para vocês verem o problema que eu tive, né? Então... o que um bem-te-vi causou ele causou uma intriga entre vizinhos aqui, né? O bem-te-vi ele é encontrado no Brasil inteiro, tá? Acho que são várias variedades e espécies do bem-te-vi e ele aterroriza o Brasil inteiro, todo mundo que tem lago ornamental já foi aterrorizado ou ainda vai ser por algum bem-te-vi ainda. O segundo lugar é a cobra d'água, ou então chamada de cobra lisa, que é a Liophis miliaris. Essa cobra ela é muito comum, principalmente aqui no sul, em locais próximos de mata. Aqui em Joinville ela é cercada, Joinville é cercada por uma região de mata, né? Tem muita fauna ainda nativa da região. E também essa cobra ela é encontrada em grande parte do Brasil, principalmente em locais pantanosas, locais que tem umidade, florestas, corpos d'água, qualquer local que tenha água, assim, um local um pouco mais afastado, tem essa cobra, a Liophis. Ela é uma cobra, ela é um tom mais esverdeado e ela tem as retículas, né, ou escamas com preto, assim, até
Eu até, quando eu estava pesquisando sobre ela, achei até uma com um padrão bem parecido com a nossa carpa que nós temos aqui, que tem as escamas escuras, assim, e tem o corpo mais claro. Ela é uma cobra que ela não tem veneno, tá? Então não tenha medo. Né? Ela é inofensiva para o ser humano, né? Porque para os peixes pequenos, principalmente poecilídeos e também para carpas e quínguios, carpas de até essa cobra ela chega até 50, 60 centímetros por aí. Então ela consegue comer uma carpa de uns 20 centímetros no máximo, assim, tá? Então ela é um animal que aterroriza os peixes, porque os peixes sabem que ela é um predador e eles acabam ficando estressados, tá? Ela é uma espécie que se alimenta principalmente de anfíbios, de alguns sapos que tem na região, ou então somente peixes, né? Ela come também alguns outros tipos de animais pequenos, mas geralmente ela se alimenta basicamente de anfíbios e de peixes. Então ela é um animal, um caçador feito para comer peixes de lagos, né? Tanto selvagens quanto do seu lago ornamental. Às vezes acontece dela sair de um local de mata e vir aqui parar dentro de um lago ou da sua cascata, mas não tem problema nenhum com você. Você pode retirar ela sem problemas, né? Com cuidado, é um animal silvestre, né? Pode carregar alguns patógenos, como principalmente também carrapatos, né? Cobras têm muitos carrapatos, mas ela não tem nenhum tipo de doença que possa estar infectando os peixes em geral. Ela pode carregar parasitas como o árgulos e o piolho de peixe, mas ela não é um portador que esses parasitas costumam ficar nela. Né? Então, geralmente esses parasitas têm uma vida muito pequena fora da água, assim. Também, ela é um animal que é bem assustada. Geralmente, se ela vê você perto do seu lago, alguma coisa, ela geralmente vai se esconder. Então, o único jeito de você saber que tem uma cobra no seu lago é mesmo ou vendo ela, pegando o seu peixe ou vendo que está sumindo peixes grandes, né? Então, geralmente tem que ser retirado as pedras, retirado o animal, soltar ele na natureza o mais longe possível do seu lago, né? E que vai continuar sem problema nenhum. O número 3, gente, o predador que a gente vai falar agora é sobre a lontra, né? Apesar que a lontra não é um animal que normalmente a gente vai encontrar nas cidades, né? Normalmente é uma região mais afastada dos grandes centros. Porém, eles habitam sim. Eu moro praticamente no centro aqui, na região onde a gente mora, aqui onde é a nossa loja, né? Nossa sede. E eu já tive problema com lontra. Por quê? A gente tem rios ainda abertos, né? Rios que passam as águas pluviais, enfim, e ela acaba caminhando, andando, né? Ela nadando. segue o fluxo, né? Ela segue o fluxo e acaba encontrando a gente. E ela tem um faro muito bom, gente. É um animal semi-aquático e é mamífero, né? Então ela parece uma ratazana grande, assim, né? Vamos chamá-la, né? Ela tem um aspecto de ratazana, assim, né? Quem conhece, ou quem já viu, ou vai ver uma imagem no Google. Ele chama até de lobinho da água, às vezes. Ele chama... É um animal bonito, gente. Eu presenciei ele quando ele estava no meu lago, ele já veio... E até quando eu descobri que ele estava na minha região, ele também criou um tipo de um território, tá? Ele vinha várias e várias vezes se alimentar das minhas carpas, né? Por incrível que pareça, quem conhece esse meu lago da frente da nossa loja no aqui, showroom, né? Ele foi vítima dos ataques de uma lontra, tá, gente? Então eu vi ela, né? E não pude muito fazer. O que eu pude fazer? Eu consegui evitar que ela chegasse, tá? A gente colocou telas na cerca da frente, né? E ela não conseguiu passar, tá? Apesar que ela não consegue escalar muito lugares muito altos, né? Se o dia alguém tiver um problema com lontra, né? O recurso a usar para evitar ela, né? Então usar uma tela, né? Uma cerca, né? Uma cercar cerca mesmo. É a única maneira que a gente encontrou de evitar, porque eu jamais ia matar um animal desse, né? Um animal silvestre, né? É proibido, tanto isso, ele é bonito. Bonito, E ele é inocente, né? Ele não sabe que a gente ama, paga caro as carpas, né? E fica ali, gente. Então é uma situação bem delicada. Complicada, né? Só tem que rezar pra ele ir embora, né? Ou você evitar que ele entre até o teu lago, então, né? cercando assim. Agora, o número 4, gente. O número 4 é uma espécie que encontra também em todo o Brasil, que é uma espécie daqui da região da América do Sul, né? Que é o sapo cururu, também chamado de sapo boi. Ele é um sapo que chega a 28 centímetros de comprimento, é um sapo que fica bem grande.
Ele também é um sapo venenoso, gente, então você não deve pegar esse sapo com as mãos, né? Sempre tem que pegar uma luva se for manipular o animal, ou nem entrar em contato com ele, chamar um bombeiro, alguma coisa, porque esse é um animal que ele é um animal agressivo. Ele é uma das únicas espécies de sapos que são onívoras, tá? Então ele pode comer tanto folhas, vegetais, essas coisas, quanto também ele é um ótimo caçador. Ele é um caçador oportunista, então qualquer animal, qualquer peixe que der mole perto dele, ele vai comer. Principalmente os peixes durante a noite. Ele é um animal já diurno, ele prefere também o entardecer e o amanhecer para caçar. Então ele chega no seu lago, ele fica ali porque tem um corpo de água. Ele é um sapo, né? Ele é um sapo que, embora ele seja um sapo terrestre, ele se tiver uma água para ele entrar, ele vai entrar no seu lago. Porém, ele é um animal agressivo. Tanto por causa da agressão que ele faz contra os seus peixes, né? Ele simplesmente engole uma carpa grande também. Se tiver 28 centímetros, ele consegue pegar uma carpa de 15 centímetros. Ele é um sapo que come até aves, para você ter uma noção. Nossa. Come aves, come roedores, come outros sapos, outras espécies de sapos, rãs, pererecas, o que tiver. Então ele vai comer o que tiver à sua disposição, além de insetos e até frutas, vegetais, assim. Ele é um animal realmente muito oportunista, qualquer coisa ele vai comer. Ele é perigoso tanto por causa do seu veneno que ele tem perto dos olhos, né? São glândulas de veneno que fica sob a pele dele, que é perigoso. Também quanto pelo hexamita, é um patógeno, um patógeno, tipo um parasita. Ele não é bem um parasita porque ele não é externo, ele é um ser microscópico, né? Microscópico. E ele causa feridas nas carpas, infecções e inflamações e também leva à morte. Hexamita é um negócio muito complicado, pois não é facilmente identificado, então geralmente a gente acha que é alguma outra doença e até passa pela sua cabeça que é isso, que é hexamita, seu peixe já morreu faz tempo. Então, e essa hexamita, ela é uma doença passada geralmente através da pele dos sapos. Ele é um hospedeiro do sapo, que geralmente o sapo vai de um lugar para o outro, de um corpo d'água para o outro, e ele carrega esses hexamitas com ele. Não faz mal nenhum ao sapo, porém aos peixes é muito prejudicial, pois ele come a mucosa da carpa, né? Come a mucosa do peixe e acaba ali causando um grande estrago. Para vocês terem uma noção, na Austrália foi introduzido esses sapos cururus para consumirem alguns insetos das plantações deles que eles têm por lá. E agora eles estão descobrindo que esses sapos estão matando crocodilos, para ter uma noção. Uhum. Por causa que ele é venenoso, os crocodilos acabaram comendo alguns sapos desses e morreram. Mataram um crocodilo, gente. Um crocodilo de 2 metros de comprimento. O que a gente vai falar agora, o morcego pescador, gente. Por incrível que pareça, eu descobri hoje, enquanto eu tava fazendo as pesquisas, eu não sabia que o morcego também poderia capturar peixes. Mas não só pode, como ele captura mesmo, e captura peixes já maiores também, com cerca de 10 a 15 centímetros. E ele faz rasantes sobre os lagos. E o pior é que ele é um predador noturno, gente. Quando os peixes estão dormindo, principalmente as carpas, né? Durante a noite elas entram no estado de dormência, né? Elas não chegam a dormir por causa que elas não têm pálpebras, elas não fecham os olhos para dormir. Mas elas ficam ali mais paradas, mais quietas, descansando. E é nessas horas que esse predador ataca, porque ele tem o seu sistema de localização, de ecolocalização que ele solta, né? Então ele consegue localizar as coisas através desse barulho e quando bate o som no objeto e retorna para ele, ele consegue saber o que é que tá ali na água, o que tá se mexendo ali e se ele consegue carregar. Então ele fica sobrevoando o seu lago, dando esses tiques ali, ele escolhe uma presa, simplesmente dá um rasante, pega o seu peixe e leva embora. Nunca mais você vai ver ele. Ele é um predador muito astuto, muito ágil e habilidoso. Esse daí é como a primeira vez que eu vejo esse animal. Eu não tenho ideia de como salvar o seu lago de um animal desses durante a noite ainda, né? Que é o pior horário para você estar capturando. Mas algum que também bicho. não é comum, né, Jamile? Eu assim,
eu nunca percebi, né? É, A gente tem morcegos de outras espécies mais, né? Na existem área bastante, urbana, né? bastante espécies, mas em São Paulo e região ali tem bastante desses morcegos, tanto que eles colocam alguns localizadores em alguns, e eu verifiquei no mapa do Brasil ali. Tem Mato Grosso do Sul, tem São Paulo, tem Rio de Janeiro, tem Espírito Santo, tem aqui no Paraná, tem Santa Catarina, Rio Grande do Sul, mais nessa região quase o do Brasil meio. todo, É então. quase o Brasil todo. Sul e Tem Sudeste, ele. né? A gente só não sabia que ele comia os peixes também. Às vezes a gente tá culpando ali o bem-te-vi, o outro, e também tem 2 ou 3 ali predadores no seu lago que você não fazia ideia. Então o Batman é um problema pra nós, gente. Esse é o Batman perigoso aí. E basicamente eu acho que é isso, né? Eu acho que a gente deu assim uma visão geral dos principais predadores, né? Então a gente constatou que as aves são os piores. O mais problemático são as aves, né? E aí os outros são assim em regiões mais retiradas, né? Que a gente não pode descartar, né? A possibilidade de vir até as cidades, né? E nós falamos aqui de animais que são nacionais, são aqui do Brasil, não são os animais exóticos, tá? Tem outras espécies exóticas que uma pessoa pode trazer uma sucuri lá do Amazonas e trazer aqui para o sul e causar problema. E que ou pode ter fugido de zoológicos ou cativeiros que são clandestinos, que daí isso é uma situação à parte, né? É uma situação que não é comum e não tem como a gente prever esse tipo de coisa, né? Mas os que são nacionais a gente consegue até dar uma pesquisada e encontrar algumas espécies catalogadas na região. Então é isso, gente. Eu acho que a gente falou dos principais, né? Isso. E fica mais uma vez o nosso vídeo, né? Não esqueçam de dar o like, né, pra gente, se inscrever no nosso canal. Compartilha com um amigo seu que já teve algum problemas desses, ou ele tá procurando a causa da morte inesperada, o sumiço de peixe, né? Sumiço de peixe, geralmente o culpado são esses que estão na nossa lista. Se você teve algum problema com esses predadores, né? Comenta aqui na descrição se você perdeu algum peixe que você gostava, ou se você viu o ataque de algum desses animais no seu lago. Comenta aqui embaixo que eu quero saber, e também para ficar de olho nos próximos vídeos, tá bom, gente? É isso mesmo. E dê uma sugestão. Se você tiver um assunto que você queira que a gente pesquise, relate as nossas experiências, comente que a gente vai fazer com bom gosto. Tá bom, gente? Tá bom? Grande abraço. Até o mais. próximo. Tchau, tchau.